Nessa sexta-feira, dia 20 de junho, vai fazer exatos 50 anos que o cinema mudou completamente. Como é que a gente sabe a data em que isso aconteceu? Porque esse foi o dia em que o Tubarão, do Steven Spielberg, estreou em 400 cinemas americanos, um recorde absoluto àquela altura. Tubarão foi também o primeiro filme a ultrapassar a barreira dos 100 milhões de dólares na bilheteria. Ultrapassou com folga. Ele fez 478 milhões no mundo, que hoje equivaleriam a, pasmem, 2 bilhões e 900 milhões. E ele ainda inaugurou a cultura do blockbuster, da superprodução e da experiência coletiva. A rigor, toda a sessão de cinema é uma experiência coletiva, mas isso aqui é um pouco diferente. Vejamos, se em 2019, por exemplo, Vingadores Ultimato estreou em 4.700 salas nos Estados Unidos e rendeu 2 bilhões e 700 milhões de dólares na bilheteria, é porque lá em 1975, um carinha decidiu que ele ia desbravar território. Esse carinha de 27 anos decidiu que o terceiro longa dele ia oferecer à plateia sensações que ela nunca tinha vivido antes e que essas sensações iam ser potencializadas por ser vividas em grupo, com todo mundo segurando a respiração ao mesmo tempo. E, extremamente importante, o filme ia ser uma experiência também depois da sessão, porque quem não tivesse visto ficava de fora da conversa, porque ele era a conversa. Então, não é por acaso que o verão de 75 e 76 foi nos dois hemisférios o verão do medo. Ninguém entrava no mar, na verdade não entrava nem na piscina, sem pensar naqueles acordes do John Williams e no terror que eles anunciavam. Não estou brincando. A gente entrava no mar e na hora em que a água estava por aqui, era inevitável que alguém começasse com o tan-tan, tan-tan, e aí era um maior esparramo. Era criança correndo de volta para a areia de tudo quanto é jeito. Eu sei porque eu era uma dessas crianças. Pessoal, cada filme ou série que eu vejo, cada vídeo que eu gravo exige pesquisa, mas esse é um trabalho que tem que ser ágil. O que tem me ajudado muito é o navegador Opera, um navegador rápido, seguro e grátis. Ele tem um design intuitivo e o máximo de recursos para facilitar a minha vida. Além disso, ele já vem com a Aria, uma inteligência artificial ilimitada que torna mais direta a busca de informações ou que, por exemplo, e isso eu adorei, reconhece e explica a imagem. Sabe aquela cena que você não lembra bem de que filme é? Dúvida resolvida. Quer mais? Você pode adicionar todas as suas redes sociais na barra lateral do Opera. É ir direto para onde você quiser. E nela você pode acessar também o seu player de música. Aliás, eu percebi que se você nunca foi um usuário premium, você pode aproveitar o Spotify Premium por 3 meses grátis no navegador Opera. Isso é incrível, porque com o Spotify Premium você pode ouvir música sem interrupções e sem anúncios enquanto navega. Então, se você sempre quis experimentar o Spotify Premium e nunca teve a chance, basta baixar o Opera e aproveitar essa vantagem adicional. Não é por acaso que o Opera já tem mais de 380 milhões de usuários no mundo. Quer se juntar a eles? É só baixar o navegador através do link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. E agora, de volta à resenha. Bom, 2 anos depois, essa dupla revolução, a do Arrasa Quarteirão e do filme Experiência, e a do verão como alta estação do cinema, até ali ele era a baixa estação, foi sacramentada com Star Wars. E os estúdios de Hollywood nunca mais olharam para trás. Isso é o que eles queriam, isso é o que eles perseguem sempre e, às vezes, encontram. Por causa disso, é comum que as pessoas digam que o Spielberg e o George Lucas destruíram o cinema. Errado. O apetite que eles despertaram talvez tenha feito muito por ir agigantando o cinema comercial na mesma proporção em que as ideias dele iam diminuindo. Mas quisera eu que o cinema de superprodução que a gente vê hoje tivesse algo em comum com Tubarão. Tubarão era, é e vai continuar sendo sempre genial. A fluência do Spielberg, o talento natural e, olha, sobrenatural dele também, para desenvolver linguagem cinematográfica, a finesse com que ele arma toda a situação, então orquestra
caos que ela dispara, a beleza dos enquadramentos, a elegância, a economia dos movimentos de câmera, que hoje a gente reconhece como a assinatura do Spielberg. Por exemplo, a maneira como ele começa numa composição, vai sem cortes para outra composição e dela para outro ainda. Tudo isso é de quem nasceu para a coisa e entende ela como quem entende um animal que para os outros é uma criatura sem fala. Para mim, tão impressionante quanto tudo isso é a maneira como Spielberg se aproveitou de tudo que deu errado nas filmagens. E muita coisa deu errado, aproveitou tudo em favor do filme, para elevar o filme. É notório, por exemplo, o fato de que o tubarão mecânico, que o Spielberg apelidou de Bruce, numa homenagem meio dúbia ao advogado dele, que na verdade eram 3 tubarões, cada um com finalidades diferentes, esse tubarão era um pesadelo. A primeira vez que colocaram o bicho na água, ele foi direto para o fundo, que nem um prego. Na maior parte do tempo, ele mais dava pane do que funcionava. E a única solução, qual foi? Mostrar o tubarão o mínimo possível. A gente só vê o tubarão inteiro pela primeira vez depois de mais de 1 hora de filme. Até ali, o que a gente vê? Barbatana cortando a água, sugestão e sangue. Inclusive, olha, vai abrir bem assim um filme lá na Casa do Chapéu. Aquela primeira cena é de matar, sem trocadilho. Mas, contando tudo, o Bruce tem o quê? Uns 4 minutos em cena. Essa fera terrível, com aquela bocarra horripilante, que nunca dá trégua às presas dela, é quase que só a imaginação da gente. Uma imaginação devidamente estimulada por uma outra imagem primorosamente ressaltada. A montagem é exemplar, perfeita. É uma imaginação reforçada por aquela trilha sonora inigualável, e foi aí que o John Williams virou o John Williams, 54 vezes indicado ao Oscar, e uma imaginação amplificada pelos reaction shots. Essa é outra coisa em que o Spielberg é um mestre, do elenco formidável dele. Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw à frente. Aliás, o Robert Shaw, um grande ator, tinha um problema muito sério com álcool, e essa volatilidade dele se causou um monte de atritos com o Roy Scheider e com o Richard Dreyfuss. Por outro lado, foi aproveitada pelo Spielberg numa forma incrível de tensão inevitável em que os 3 personagens estariam enfrentando num barquinho em alto mar com um tubarão branco de 6 metros rondando eles. Nada se desperdiça, tudo se aproveita. Inclusive, uma curiosidade, a fala que virou a fala assinatura do filme, vamos precisar de um barco maior, foi um improviso do Roy Scheider. Todos os detalhes contam. O barco, por exemplo, se chama Orca porque as orcas são o único predador dos grandes tubarões brancos. Entre vários outros azares, o Orca, o barco, quase afundou a certa altura e a câmera carregada de filme, filmado, foi para o fundo. Acharam que tinha perdido tudo. Por milagre, não. O George Lucas e o Martin Scorsese foram visitar o set, sacaram que o filme ia ser um tremendo sucesso, mas o Lucas, de brincadeira, pôs a cabeça na boca do tubarão. E o tubarão, claro, deu pane. Demorou para tirar o Lucas de lá. Filmar no mar foi um pesadelo sem fim. Aliás, filmar no mar sempre é um pesadelo. E o Spielberg, muito sensatamente, não queria nunca deixar que a terra aparecesse enquanto o trio estava no Orca. A sensação era que eles estavam o tempo todo em alto mar. Mas daí tem direção dos ventos, das correntes, a direção que as nuvens correm e a velocidade em que elas correm, a forma como a luz muda e, portanto, a cor muda também. Tudo ia mudando sem parar e era quase impossível disfarçar as variações. A continuidade era um inferno. E vamos lembrar, em 1975, o mundo era pré-digital. Ai, bons tempos. Ou o laboratório dava um jeito quando estivesse revelando e tratando o filme, ou não tinha jeito. E frequentemente não tinha jeito. Mas se vocês forem assistir o filme hoje, vocês não vão notar nada disso, nem nas cópias de streaming, nem de Blu-ray, nem numa eventual exibição especial no cinema. Uns tantos anos atrás, o negativo foi todo restaurado e depois todo corrigido, todo remasterizado em altíssima resolução.
Ficou belíssimo. E prestem atenção numa coisa que eu adoro, como são lindos os tons leitosos do negativo Eastman Kodak 5254, que era o mais usado nos anos 70, e a gente hoje reconhece de cara. Tubarão era para ser filmado em uns 50 dias. Por causa de todos esses problemas, mais uma questãozinha de roteiro, o Spielberg meteu a caneta legal nele para deixar a coisa nos trinques. A filmagem demorou 150 dias e estourou que foi uma doideira o orçamento. Com tudo isso acontecendo, o Spielberg ainda tinha, por causa desse atraso e do estouro no orçamento, os executivos da Universal no cangote dele o tempo todo fazendo pressão. Compensou? Ai, e como? O Spielberg não conseguiu só um filme que é perfeito, na minha opinião, e uma evocação também ela perfeita do medo da presa diante do predador. O que ele evocou aqui é uma coisa maior, é o fascínio do predador e a rendição que a presa sente diante do poder dele. É coisa de mestre. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.